Eu sou a Jéssica Oliveira, sou psicóloga e escritora, ajudo vítimas de relações abusivas, então se você é novo ou nova aqui, se inscreve no meu canal, porque toda semana tem live nova aqui com um tema diferente que vocês sugerem na caixinha de perguntas do Instagram nos Stories. O tema hoje é como identificar um narcisista no início do relacionamento, para você não ficar aí muito tempo ao lado de uma pessoa manipuladora, mentirosa, invejosa, né? Então, já são algumas características que você pode ficar atenta aí no início do relacionamento. A primeira informação que eu gostaria de trazer para você é que a paixão, aquele fogo todo, aquele lance da conquista, pode durar até 2 anos, tá? Então, nesses primeiros momentos, nesses primeiros 2 anos, gente, é importante que você não se deixe levar pela paixão. Porque no início do relacionamento, tudo são flores. Então você pode se enganar. Será que ele é uma pessoa que realmente está fazendo de tudo para me conquistar? Uma pessoa que está apaixonada? Ou será que ele é um narcisista? Jéssica, mas eu vou ter que esperar 2 anos? Não, no início você já vai perceber alguns sinais. Só que a pessoa que sofre com a dependência emocional, o que acontece? Vou contar uma situação que aconteceu comigo. Há muito tempo atrás, eu fui a um encontro com um rapaz. E aí, já no primeiro sinal, no primeiro encontro, eu já identifiquei vários sinais e eu vazei, nunca mais voltei. Gente, o que aconteceu? Cheguei lá no encontro e aí eu comecei a perceber que, primeira coisa, esse homem só falava dele. Ele só falava dele, do sucesso dele, da carreira dele, dos planos dele, do carro que ele comprou, que era o sonho dele, que ele realizou esse sonho, dos projetos que ele tinha, que já estavam em andamento e tal. E aí, beleza, tá querendo falar, né, sobre a vida dele. Quando eu abri a minha boca pra tentar falar um pouquinho sobre mim, e olha que ele nem tava curioso, mais um sinal, ele não estava curioso para saber nada sobre mim. Quando eu tentava falar um pouquinho sobre mim, o que acontecia? O que o narcisista faz? Ele fica inquieto, ele meio que se irrita e ele tentava o tempo todo e conseguia, porque eu deixei ele ser quem ele é, né? Foi até bom, porque assim eu identifiquei rápido. E ele me interrompia e não deixava eu terminar de falar absolutamente nada sobre mim. Mas virou um encontro tão desagradável, sabe? Ficou insustentável aquele encontro pra mim e rapidamente, né, na primeira oportunidade eu me retirei. Mas assim, foi uma pessoa que marcou, até pra eu trazer hoje aqui, não significa que ele é um narcisista, né? Eu não posso diagnosticar ninguém, claro que não. Mas são traços muito fortes. Então, por exemplo, o fato de ele querer falar o tempo todo só sobre ele é um traço que você precisa ficar atenta, né? Então, como que você sai com uma pessoa e a pessoa não se interessa pela sua vida, pelos seus projetos? Quem é você? Ele não estava interessado em mim. Ele estava interessado em ter uma pessoa, um ouvinte para, nossa, que legal! Nossa, parabéns! Nossa, você é muito bom mesmo! Nossa, você é um excelente profissional! Nossa, parabéns pelas suas conquistas! Ai, que legal, você comprou seu carro! Nossa, parabéns, o seu carro é muito bonito! Só que chega uma hora que isso dá um enjoo, mas dá um, sabe? Começa a repele para quem está atenta. Porque a parte boa, qual que é a parte boa, gente? É que nesse primeiro encontro, ao mesmo tempo, é um rapaz que se mostra muito cavalheiro, muito gentil, aparentemente carinhoso. E a pessoa que sofre com a dependência emocional e não se liga nesse primeiro sinal, que ele tá ali o tempo todo se vangloriando, porque ele é bom, porque ele conquistou, porque ele vai conquistar, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo, esquece disso. Acha que a pessoa só tá falando dela, porque ela gosta de falar dela. E se apega ao quê? Porque o cara abriu a porta do carro, porque ele foi cavalheiro, porque ele foi gentil e se esquece do resto, tá? Então, por que é importante você curar as suas feridas emocionais? Porque quando você vai ao encontro, você não vai cega, você vai atenta.
Você vai observar, é mesmo como se fosse uma psicóloga, né? Eu brinco, né? Porque tem gente que fala assim, Jéssica, você tá sempre analisando as pessoas? Não, gente. Mas se eu falar pra você que a psicóloga que existe dentro de mim se retira nos meus encontros ou nos meus relacionamentos, ou quando eu vou em algum lugar, ou quando eu tô com a minha família, com amigos, é mentira, né? Porque eu tenho essa observação aguçada, não tem jeito, né? Não tem como eu deixar de ser psicóloga, tem como eu deixar de exercer a minha profissão, mas deixar de ser psicóloga, nunca. Então é claro que eu tenho uma observação muito aguçada. Cada um nasceu pra uma coisa, né, gente? Então, quando eu vou, né, quando eu estou me relacionando com alguém, eu estou o tempo todo observando, não tem jeito. E é importante que você pegue só um pouquinho disso, tá? Porque você não é psicóloga e você não tem que estar analisando, observando ninguém o tempo todo. Mas para os relacionamentos é importante, ainda mais sabendo agora, né, com esse boom de informação de que existe muitos narcisistas ou pessoas que têm traços narcisistas espalhadas por aí, na tua família, entre amigos, né, e com as pessoas que você vai conhecer ou até mesmo com o seu marido, com o seu namorado. Então, esse foi um sinal que ficou assim, gritando pra mim. E o encontro ficou insustentável, ficou insuportável, porque eu não podia abrir a boca, né? E, a não ser que é para elogiar. Então, o narcisista deixa você falar quando você está elogiando ele. Aí ele gosta. Então, quando você tá, nossa, parabéns, nossa, você é magnífico. Não posso falar palavrão aqui, né? Você é muito... nossa, que legal, nossa, parabéns. Quando você tá elogiando, enaltecendo ele, aí ele deixa você falar. Agora tenta falar de você. Você não vai conseguir, tá? Porque ele não vai deixar. E aí você chega, por exemplo, eu bati o carro. Aí o que o narcisista faz? Nossa, o meu caiu da ponte. Porque o problema dele sempre é maior que o seu. Gente, só que não é pra você chegar agora e pensar assim, nossa, minha prima então é narcisista, porque ela faz isso. Não, às vezes a pessoa é só dramática mesmo, tá? Tô falando pra você juntar sinais pra você identificar e mesmo assim você não pode diagnosticar ninguém, é só pra você ficar atenta. Porque às vezes tem gente que é só reclamão mesmo, né? Às vezes você vai querer desabafar com a pessoa vem com 30 problemas em cima de você, não quer nem te ouvir, não quer te acolher. E aí, no caso do narcisista, ele tem essa característica de se exaltar, de falar muito de si mesmo, e ele só te deixa falar quando você está elogiando, enaltecendo, agradecendo, tá? Outro sinal que eu identifiquei também, eu me senti muito mal nesse encontro, gente, eu queria deixar isso bem claro, eu fiquei muito mal, porque o cara, ele simplesmente, ele não conseguia olhar pra mim, sabe? Era tudo sobre ele. E assim, você percebe o quanto a pessoa se olha no espelho, o quanto a pessoa está, sabe, se olhando, se achando mesmo, né? Então, é bem insuportável estar ao lado de um narcisista. Outro sinal que é muito importante. O narcisista, como eu acabei de dizer, ele tem a característica de se fazer de vítima. Então, o narcisista oculto, às vezes, não vai ser tão claro, né? Porque o narcisista oculto, ele vai, por exemplo, ele tem uma inveja velada. Como assim, Jéssica? Você vai perceber que se você falar assim, a Maria passou no concurso e tá ganhando 50 mil por mês. O que o narcisista vai falar? Alguém sabe? Ela conseguiu porque fulano ajudou, porque ciclano ajudou, porque não sei o que ajudou. E aí a vida do narcisista, quando ele não tem sucesso, ele vai falar o quê? Não, porque a vida é muito ruim pra mim. Eu não tive sorte, eu não tive essa mordomia, eu não tive essa prioridade, eu não tive essa oportunidade. A vida é ruim pra mim, né? E essa pessoa só conseguiu isso porque teve sorte, porque alguém ajudou, porque alguém facilitou a vida dela. Né? Nunca é por mérito, né? Nunca reconhece que não. Aquela pessoa chegou em tal lugar porque ela se esforçou para isso, e por que não? Né? Porque ela teve a oportunidade, ela aproveitou a oportunidade. O narcisista, ele não consegue admirar ninguém, ele não consegue falar, nossa, parabéns, nossa, que bacana, né? Por exemplo, eu adoro saber sobre viagens, né? E aí, quando eu sei que algum amigo, alguma amiga viajou, e aí eu quero saber, né? E eu falo, nossa, que bacana, né? Você foi pra tal lugar, me conta um pouco mais, como é que foi? O narcisista,
foi pra... Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Ah, foi pro Uruguai? Se fosse pros Estados Unidos... Sabe, gente? Então tá sempre desmerecendo o outro e tentando se engrandecer em cima do outro, tá? Ele sempre é o melhor. Então você consegue observar isso num diálogo até no primeiro encontro com o narcisista, tá? Pra você não correr o risco de ficar aí saindo 5 meses, né? 1 ano, 5 anos, casar com o narcisista, porque depois, minha filha, pra se retirar é um problema. Porque o narcisista vai fazer o quê nos primeiros encontros? Ele vai identificar quais são os seus vazios. Por exemplo, a Maria tá precisando ouvir elogios. A Joana gosta de ganhar presentes. A Beltrana precisa de presença. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bombardear essa mulher de tudo isso que ela precisa. E aí ele pega uma mulher que é carente, uma mulher que... sei lá, teve uma decepção muito grande e sofreu um divórcio agora, né? Acabou de sair de um casamento. Uma mulher que tá carente. Uma mulher que nunca foi elogiada, nunca foi valorizada. E o que ele faz? Elogio, 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 elogio. Valoriza. Nossa, você é muito inteligente mesmo. Isso depois que ele identifica quais são os seus vazios, tá? Eles são muito bons em observar, tá? São verdadeiros psicólogos, né? Mas pro lado ruim da coisa. Então... ele vai te bombardear de tudo aquilo que ele já identificou que você nunca teve na sua vida, que é exatamente pra você pensar. Nossa, aí você já esqueceu de tudo, viu? Você já esqueceu que ele só fala dele. Você esqueceu que ele tem uma inveja velada. Você esqueceu que ele tratou mal o garçom. E aí você vai focar no quê? Nossa, ninguém nunca me elogiou assim. E aí pronto. E aí o dependente emocional pega o elogio que ele fez e guarda pra Cristo, sabe? E foca só no elogio, esquece de todos os outros sinais que ele vai dando nos primeiros encontros. Por isso que é importante você curar a sua dependência emocional, você preencher os seus vazios consigo mesma. E isso eu te ensino no Empodere-se. Porque se você não focar em curar as suas feridas emocionais, em se preencher de si mesma, você é a vítima perfeita para o narcisista. Porque ele sabe que você é dependente. Ele já identificou. No seu olhar, na sua respiração, o narcisista já identifica de longe. Carente. Dependente. Solitária. Não tem amigos. Tá precisando de um macho. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Eles são excelentes observadores, eles focam na vítima, eles escolhem a vítima perfeita, porque eles sabem que com uma mulher que já se curou, que é independente, que tá sempre em alerta, que não cai em joguinhos, que elogiou, obrigada. Não vai se encantar com elogio, entende? Não vai, nossa, porque ele me elogiou, nossa, esse é o melhor homem do mundo, porque nenhum homem nunca me elogiou. Não, gente, né? Então, é difícil manipular uma pessoa que já está em alerta. Só que o narcisista, ele é tão cavalheiro, ele é tão... ele te encanta tanto nos primeiros encontros que qualquer uma pode se apaixonar. Mas não é qualquer uma que vai continuar depois de perceber esses sinais que eu estou te contando aqui. Por quê? Porque a pessoa que já se curou, a pessoa que se ama, quando ela... Calma aí, isso aqui tá errado. Calma aí, isso aqui não é legal. O que ela faz? Vaza, tá? Então, todas podem se apaixonar. Mas a maioria vai ficar porque, infelizmente, a maioria sofre com a dependência emocional e vai continuar num relacionamento cheio de manipulação, mentiras, enfim. E vai sofrer ao lado dessa pessoa, tá? Então, esse também é um dos sinais. Outro sinal que eu anotei aqui. Acho que eu já falei, mas eu vou complementar, né? Ele sempre vai falar que ele não tem sucesso, que ele não cresceu, que ele... porque a culpa é de quem? Do outro. Porque a culpa é de quem? Do mundo. Só fala dele, já falei sobre isso.
e falei também sobre a inveja. Então, o narcisista, ele tem esse senso de grandiosidade, né? Você vai perceber que é uma pessoa que tá ali o tempo todo falando dela, que tudo pra ele, o dele é o melhor, ele sabe mais, parece que ele entende sobre todos os assuntos, né? Que ele é, nossa, ele sabe tudo. Ele vai tentar se mostrar muito inteligente, mas no fundo ele só sabe ali o básico, tá, gente? Porque profundamente mesmo, quando ele pega uma pessoa que sabe mais que ele já se retira, ele sabe o lugar dele também, tá? Então, quando a pessoa Gente, vocês estão me atrapalhando, vocês dois. Bruna, para de dar risada aí. E é mais ou menos por aí. Entenderam, gente? Então, o narcisista é uma pessoa que vai te manipular, que assim que possível, você vai perceber que quando você tenta colocar limites, ele vai te chantagear emocionalmente, ele vai se fazer de coitado, né? Principalmente aí agora falando de uma parte financeira, o narcisista, ele consegue se fazer tanto de coitado, mas tanto de coitado, que você vai se sentir na obrigação de resolver o problema financeiro dele, tá? Então, ele sabe o que ele tá fazendo. E ele sabe com quem jogar. Ele sabe que a pessoa carente, a pessoa dependente, o que acontece no seu íntimo? Eu preciso suprir a necessidade dessa pessoa. Eu preciso cuidar dessa pessoa. Eu preciso salvar essa pessoa para ela não me abandonar. Então, ele sabe que você sente isso, que você pensa assim. É por isso que ele te suga cada vez mais. Então, a pessoa que tem a dependência emocional, ela tem uma dificuldade de enxergar isso, de racionalizar, porque ela tá focada no quê? Em ter alguém ao lado dela. Ela não está focada em construir um relacionamento saudável, se acontecer de você encontrar um homem que é evoluído e maduro. Ela está focada em, eu quero ter alguém. E se esse alguém me dá isso aqui de migalha que eu nunca recebi, eu vou me agarrar a essa pessoa e não vou soltar mais. Então é por isso que o codependente, que é aquela criança que desde muito cedo foi obrigada a cuidar do... Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas você foi obrigada a ser mãe ou pai dos seus pais. Você teve que assumir responsabilidades muito cedo. Você teve que assumir riscos, né, para tentar ajudar o pai ou a mãe. Então, você cresce com esse senso de que você precisa salvar o outro. Então, quando você entra num relacionamento com um narcisista, você não sai, porque você acha que vai ter que salvar aquele ser humano. Só que é aí que você se estrepa. Por quê? Porque o narcisista, para ele mudar, primeiro que ele precisa enxergar, que é uma coisa que ele não enxerga, ele acha que ele tá certo. Segundo, que ele precisa fazer muito tempo de terapia. Também não ficam na terapia por muito tempo. Então, você vai ali o tempo todo, né, tentar arrastar essa pessoa, tentar salvar essa pessoa, e a única coisa que você vai conseguir é perder o seu amor próprio e a sua autoestima. O narcisista, quanto mais ele percebe que você é boazinha, mais ele pisa, mais ele te suga. Inclusive, o narcisista pode ter inveja de você. E ele pode querer ter tudo que você tem. E aí eu tô falando de dinheiro, de profissão, de família, de brilho, tá? Às vezes nem é nada material. Ele quer roubar o seu brilho, a sua energia. Então é muito perigoso. Isso também já aconteceu comigo em amizade, né? Então, cuidado com as amizades também. Porque às vezes aquela pessoa tá ali por perto. Inclusive... Hoje uma das minhas pacientes trouxe esse tema para terapia. Porque às vezes você tem uma amiga, um amigo que tá ali o tempo todo grudado em você, que tá ali, né? Toda vez que você precisa, a pessoa tá ali. Toda vez que você precisa de alguma coisa, de alguma ajuda, a pessoa tá ali. A pessoa tá sempre presente na sua vida, né? Aquela pessoa que é boa demais para ser verdade, realmente é. Será que essa pessoa... E aí, a minha paciente, quando começou a observar os detalhes, ela identificou, Jéssica... Você não sabe o que aconteceu. E aí, quando você começa a identificar, aquela pessoa, na verdade, ela tá querendo ser quem você é. Ela tá querendo roubar o seu lugar. Ela tá querendo sugar todas as informações que você tem, tudo que você tem. Porque como ela não tem nada, como ela é vazia, ela precisa te copiar. Ela precisa tentar arrancar algo de você para que ela consiga ser pelo menos 10% do que você é.
Então, cuidado com pessoas que são boazinhas demais nesse sentido, tá? E aí, quais são os sinais, né, Jéssica? Porque tem a boazinha, que é a dependente emocional. E tem o bonzinho, que é, na verdade, uma pessoa invejosa, que tá ali querendo te sugar informações, se aproveitar de você. É muito simples. Mais ou menos. Eu demorei pra perceber. Vamos lá. Essa minha paciente, por exemplo, o que ela percebeu? Deixa eu ver como que eu falo, porque eu não posso expor ninguém. Mas ela percebeu que essa amiga dela era muito boazinha, estava sempre presente. Mas a vida dela sempre foi um atraso. Ela sempre teve dificuldade de crescer na vida e realmente não saiu do lugar. E ela só queria andar com pessoas melhores que ela, mas essas amigas não viam o crescimento dela. Então, algumas amigas começaram a achar estranho. Nossa, você não acha estranho, né? Que ela tá com a gente, ela é legal, ela é boazinha, ela tá sempre com a gente, mas parece que a vida dela não anda, tá sempre atrasada, sempre reclamando da vida. Vou mudar algumas coisas aqui pra não expor ninguém. E aí, até que chegou um dia que ela resolveu fazer um teste, né? E aí elas saíram juntas e essa amiga, ela começou a perceber que essa amiga estava dando em cima do homem que estava apaixonado por ela. Então ela queria arrancar esse homem dela de qualquer jeito. E aí os sinais começaram a aparecer, sabe? Inveja, querer tomar o namorado, questões até de roubar dinheiro, de querer competir, né? Existe uma competição, porque o narcisista gosta de competir porque ele tem que ser o melhor, né? Você não pode ser a melhor, você não pode ser o melhor. Ele é que tem que brilhar. Então, e depois vem o que, gente? O descarte. Quando você descobre que o seu amigo ou a sua amiga ou o seu parceiro é narcisista e você vai falar com ele sobre isso, ele vai falar, isso aconteceu comigo. Não tô entendendo o que você tá falando, Jéssica. Não tô entendendo. Nossa, mas por que você tá chorando, Jéssica? Não tem nada acontecendo. Ah, entendi. Você acha que eu fiz isso? Ah, tá. Você viu que eu fiz isso? Ah, entendi. O que aconteceu depois dessa conversa que eu tive? Essa pessoa simplesmente me descartou feito lixo e nunca mais falou comigo. Uma pessoa que era super próxima, né? Sugou tudo que tinha pra sugar e vazou. Não é isso que a gente espera de uma pessoa normal. De uma pessoa, né, que... Enfim... Então, é mais ou menos por aí, tá? Isso vale pra amizades, pra relacionamento, pra família, né? Então, quando você começa a impor limites, isso é uma das coisas que você precisa fazer com o narcisista. O narcisista, ele não quer crescer, ele não quer assumir responsabilidade, ele não tem nada dentro dele, ele é uma pessoa vazia. Muitos já nascem com isso, alguns desenvolvem no decorrer da infância, né? Então temos aí as pessoas que foram extremamente mimadas e crescem, né? Narcisistas mimados, que precisam que você, né, esteja ali babando o tempo todo em cima deles, que são aquelas crianças que os pais mimam e não colocam limites nenhum. Aquelas crianças que os pais fazem essa criança se tornar inútil, né? Porque torna essa criança extremamente dependente, não faz essa criança desenvolver a própria autonomia, nunca a criança precisa escolher nada, nunca a criança pode passar por nenhum tipo de dor, e a dor é importante, o sofrimento é importante pra gente amadurecer e aprender com ela, né? É na dor, é no sofrimento que a gente aprende em algumas situações. Isso não significa que você precisa ficar aí ao lado de um narcisista sentindo dor o tempo todo porque você já cresceu. Estou falando de um narcisista na infância, tá? E também temos o caso do narcisista que na infância sofreu muita privação emocional. A criança solitária, que não recebeu absolutamente nada. Esse é o perigoso, gente. Esse é o perigoso, porque assim, ele nunca recebeu nada. Amor, afeto, carinho, nada. Ele não teve nada dos pais. Apenas cobrança, julgamento, crítica em cima de crítica. Então pensa como é que fica a cabeça dessa criança. Ela cresce como? Eu vou provar pra todo mundo que eu sou. Eu vou provar pra todo mundo que eu não preciso de ninguém. E eu não tô nem aí pro sentimento dos outros, porque ninguém nunca se importou com os meus sentimentos. Eu nunca recebi afeto, eu nunca recebi amor, eu nunca recebi nada. Então eu também não sei dar, também não quero aprender a dar.
e eu só quero receber e eu vou fazer o que tiver que ser feito para conseguir chegar onde eu quero chegar, ser quem eu quero ser, e problema seu se você estiver sofrendo. Resumo da história, mulheres, se vocês perceberam esses sinais e você percebe que essa pessoa não é uma pessoa terapeutizada, né, que vive na terapia, porque eles precisam viver na terapia para tentar mudar alguns comportamentos, tá? Porque não é fácil assim, porque quando a gente fala de transtorno de personalidade, a pessoa praticamente nasce assim. É o jeito dela ser no mundo, tá? É o jeito dela ser no mundo. Então ela muito provavelmente não vai querer mudar, porque ela não vê problema em ser como ela é, e ela sempre encontra uma dependente emocional pelo caminho que vai aceitar todas as manipulações, mentiras, traições, triangulação, hoovering que eles fazem, né? Então, hoovering, eu falei inclusive num vídeo, que é quando, nos stories, que é quando você termina com o narcisista, ele finge que não aconteceu nada e ele vai tentar te sugar de novo pra dentro da gaiola, tá? Depois eu vou postar outros vídeos, tem até parte 1 e parte 2 explicando melhor sobre isso. Então, o dependente emocional, ele aceita muito, ele perdoa e ele continua mesmo na dor e no sofrimento. Por isso que o problema não tá no narcisista, porque ele sempre vai ser assim. Existem pessoas assim. Você precisa entender que existem pessoas boas e pessoas ruins. E existem pessoas que não são boas, mas estão tentando evoluir. Diferente do narcisista. Então, se o seu narcisista, que ninguém é de ninguém, mas você faz dele como se fosse seu, não vive na terapia, minha querida, vai se curar. Baixe o liberte-se. Encerre esse ciclo. Porque você vai sofrer. É isso que você vai ganhar ao lado de um narcisista. Ele não tá nem aí pro seu choro, pra sua ansiedade. Ele não tá nem aí pra sua dor e pro seu sofrimento. Ele quer mais. Ele quer mais atenção, ele quer mais cuidado, ele quer mais disponibilidade, ele quer mais aplausos, ele quer ser visto, ele quer ser elogiado. Mas você é só um instrumento. Tá? E às vezes um instrumento de apoio, e aí de apoio emocional, porque ele quer alguém para ele chorar no ombro toda hora que ele precisar, é um apoio financeiro, porque se ele puder sugar dinheiro, ele vai sugar de você, e por aí vai. Então o problema tá em quem? Em nós. Nós precisamos nos curar, tá? Eu já passei pelo processo, mas eu tô me incluindo aqui porque eu já passei por isso e eu sei o que é estar nessa posição, então você precisa buscar autoconhecimento, tá? Então, se você está passando por isso, baixe o Empodere-se, faça o processo, né, de descobrir quais são suas feridas emocionais, quais são os caminhos da cura. Tem várias técnicas para você fortalecer o seu amor próprio, a sua autoestima, porque eu sei que você não consegue impor limites. E o narcisista precisa de alguém que fala, não, daqui você não vai passar. Se você repetir isso, amanhã eu estou indo embora. O narcisista precisa de alguém que fale não. Isso para uma pessoa que tem traços. Porque o transtorno em si não é bem por aí, tá? Mas para uma pessoa que tem apenas traços de narcisista, você precisa começar a falar não, não aceito mais isso. E da próxima vez que você fizer isso, eu estou me retirando. Não, não aceito mais isso. Então, é como se você tivesse que educar uma criança mimada, né? Uma criança que acha que pode tudo, que não tem limites. Só que esse trabalho, gente, é tão desgastante, é tão humilhante, sabe? Você vai apagar todo o seu brilho, vai se desgastar tanto pra ficar ali tentando educar essa criança que não quer crescer, que você não vai conseguir ser feliz dentro desse relacionamento. Então, na verdade, você precisa se preparar pra sair. E é isso que eu ensino no Liberte-se. Inclusive, vagas abertas para a minha mentoria Liberte-se, tá? Vão ser 4, 8 encontros, ainda preciso ver. Mas se você já quiser deixar o seu e-mail, o seu telefone, é só chamar o seu telefone, não, porque o seu telefone já vai estar gravado lá, né? Se você quiser deixar o seu e-mail, o seu nome e a sua idade lá no WhatsApp, no link da bio já tá lá, tá? Agendar sessão ou mentoria. Então vai abrir as inscrições e você já pode ficar nessa primeira lista para você ser a primeira aí da primeira turma, porque é óbvio que a primeira turma vai ter desconto, tá bom? Então vai ser mesmo uma preparação onde eu vou passar muitas informações sobre o narcisista, sobre relacionamento abusivo, onde nós vamos aí ter encontros ao vivo e que também vão ficar gravados
para você se preparar, para você se libertar e quebrar esse ciclo de relacionamentos abusivos, tá? Então o nome da mentoria é Liberte-se, e aí mais informações pelo WhatsApp no link da bio você encontra lá. Então voltando aqui no narcisista, enquanto isso, gente, enquanto não começa a mentoria, já baixa o Liberte-se, que é para você estar meio 50% aí preparada para a mentoria, porque a mentoria vai ser, ó, chicotada, tá? Então é mais indicado, inclusive, para quem já leu o Liberte-se, tá? Então baixe o Liberte-se, porque já tem alguns exercícios. O Liberte-se vai em PDF e áudio na minha voz, e já é uma pré-preparação aí para a mentoria. Mas muitas pessoas, né, se vocês forem lá nos meus destaques, na minha página no Insta aqui, você vai ver que já tem muitos feedbacks de pessoas que se libertaram com o Liberte-se, entendeu? Então você precisa aí se preparar mesmo, porque não é fácil. Você foi moldada, né? Então o narcisista, ele tem essa capacidade com a pessoa que é dependente emocional de moldar você. Então, para você fazer esse detox, muitas das vezes você precisa de um acompanhamento, né, de ajuda. Porque você já tá tão ali naquela gaiola, você já foi tão controlada, tão manipulada, essa pessoa já fez você acreditar tanto que você não é nada sem ela, que realmente não é uma tarefa fácil se retirar. Então, essa é a minha orientação para você, tá? Baixe o Empodere-se, vai fazendo os exercícios, vai descobrindo quais são as suas feridas emocionais. O valor é super acessível, que é diferente da mentoria. É claro que a mentoria é um valor maior, então por isso que eu deixo os meus livros em um valor bem acessível para você já começar o seu processo, tá bom? Então, gratidão por quem me assistiu até aqui. Estou vendo aqui os comentários. E espero você na próxima live. A live vai ser toda segunda, tá? Eu sei que segunda-feira é dia dos namorados, né? Então eu vou fazer uma pesquisa antes pra saber se a gente vai fazer na segunda ou em outro dia da semana. Certo? Espero que eu tenha te ajudado, espero que você fique mais em alerta, que você deixe um pouquinho a emoção de lado, para que você possa identificar os primeiros sinais, nos primeiros encontros, né? E não fique aí muito tempo presa a esse vampiro emocional, né? Claro que é uma criança que sofreu muito, pode ter sido, mas essa criança não quer crescer, essa criança não quer ajuda. Então quem precisa de ajuda é você. Te aguardo na próxima live, gratidão por ter me assistido até aqui e até a próxima.